Benefícios de dormir cedo. Melhora a aparência da pele. Com poucas horas de sono, é difícil ficar com uma cara boa no outro dia. Um estudo sueco já comprovou que dormir pouco torna as pessoas menos atraentes e saudáveis aos outros. Olha, o que criança gosta mesmo é de brincar, não é verdade? E quando elas têm que fazer algum trabalho que envolva a fisioterapia, fica difícil elas se concentrarem naqueles exercícios propostos. Por isso, uma ideia muito legal da Casa Durval Paiva foi unir a brincadeira com a fisioterapia e tem trazido bons resultados. O menino Mário César, de 11 anos, descobriu um câncer ósseo aos 3 anos. O pequeno passou por internações, cirurgias e um longo tratamento. Mário tinha 3 anos quando começou a sentir dores fortes e febre muito alta. Aí comecei uma rotina, ir para o médico, fazer exame, comecei a andar e foi diagnosticado, que ele estava com um câncer na bacia. E daí em diante começou a minha rotina, de hospital. Depois a médica disse que ele ia fazer uma cirurgia. Como aqui não tinha médico aqui em Natal, a gente foi para Recife. Ele fez a cirurgia em Recife. Por causa dos tratamentos, Mário ficou com uma dificuldade de locomoção e precisou de fisioterapia. Ele teve um sarcoma de Ewing, que é um tipo de tumor ósseo, na região da bacia, no osso, no ilho. E aí foi feita a remoção de toda essa parte óssea para poder fazer o tratamento. E aí ele ficou com uma certa sequela, Ele tem uma diferença de membros, que na verdade os membros inferiores dele são do mesmo tamanho. Mas como ele não tem o osso para se articular na bacia, então o fêmur dele sobe um pouco, então dá essa impressão. No início foi difícil, mas aos poucos o pequeno foi melhorando. Quando cheguei aqui, aí ele veio para a fisioterapia. Ele era uma criança agressiva, difícil de lidar com outras pessoas. Até em casa mesmo com a família, era só mesmo comigo que ele ficava e com o pai. Outras pessoas, tios, avós, não chegavam perto dele. Porque eu acho que devido a ele sentir dores, como ele era criancinha, ele não falava, tinha 3 anos, só perguntava, tá com dor na perninha? Ele só balançava a cabeça que sim. Aí, era o jeito dele expressar? Era assim, que não queria ninguém perto dele. Só mesmo era eu e o pai que chegava perto dele. Então, quando chegou aqui foi uma fase muito difícil. Assim, eu dizia, meu Deus, será que a fisioterapeuta olhar, será que ela vai conseguir conquistar ele? Será que ela vai conseguir? Porque ninguém até agora não conseguiu, chegar perto dele. Se aproximar, ter uma proximidade com ele. Mas ela com jeitinho, a fisioterapeuta me ajudou bastante, ela com jeitinho dela e com brincadeiras. Ele gostava muito de animal e ela foi, cada dia ela tinha uma ideia com ele, trazia os animais, trazia o livrinho de animais e aí ela foi conquistando ele e trabalhando no que ele precisava, do fortalecimento, para ele voltar a andar. E daí eu fui me alegrando, já fui me alegrando que eu estava vendo o resultado e ele foi desenvolveu bastante e foi se lidando com todo mundo aqui da Casa Durval Paiva. Um paciente que eu tive que conquistar mesmo através da brincadeira. E aí eu me aproveitava de algumas situações. Por exemplo, ele quando tinha 4, 5 anos, ele gostava muito de tudo que era relacionado com animais. Então eu pegava brinquedos com animais, história de animais, dedoches. Então tudo que era relacionado era o que eu usava para a gente poder brincar, ele poder manusear. Pedia para ele imitar alguns animais, então através dessa imitação a gente conseguia também trabalhar alguns movimentos. E aí depois de toda essa brincadeira, para ele poder se acostumar, se adaptar, ficar à vontade no setor, aí era onde eu iniciava depois os exercícios de alongamento, de fortalecimento e também o treino de marcha. Ele teve uma certa dificuldade para poder começar a andar, então tudo isso foi trabalhado aqui.
O método de usar a brincadeira para o trabalho de fisioterapia traz ótimos resultados. A brincadeira, na verdade, ela faz parte, né, do universo infantil. E a criança, além de ter a necessidade de brincar, isso é muito importante para o desenvolvimento dela também. Então, é através da brincadeira que a criança vai se socializar com outras crianças, né? Através da brincadeira que ela também vai experimentar vários tipos de movimento. E aí, durante o tratamento do câncer, seja quimioterapia, radioterapia, dependendo do caso também, se a criança vai ser submetida a algum procedimento cirúrgico, ela vai ter uma certa restrição a várias atividades da sua rotina e a brincadeira entra nisso aí. Então, quando a gente atende a criança, quando ela vai fazer o tratamento de reabilitação e a gente usa a brincadeira, não é só porque isso faz parte da rotina, mas é porque também a brincadeira ela vai auxiliar no desenvolvimento e na execução de vários tipos de exercício. O lúdico deixa as crianças mais à vontade no universo das brincadeiras. O atendimento é de 0 a 18 anos, então às vezes a gente atende criança com menos de 1 ano de idade. Então a gente não só faz, né, a brincadeira em si, como também alguns estímulos. Né? Estímulo para que ela mantenha a postura sentada, para que comece a andar, porque dependendo do tempo de tratamento e do tipo de tratamento também, ela pode ficar com alguma restrição e isso tem um certo atraso no desenvolvimento. Então a gente precisa estimular para que ela tenha seu desenvolvimento normal. A gente usa a imaginação também com uma certa sensibilidade, para você ver o que a criança está disponível para fazer naquele dia, porque ela pode estar um pouco irritada, ela pode estar chorosa, às vezes ela vem do hospital direto para cá. Então a gente vai usando um pouco da sensibilidade e muito da imaginação também, da criatividade. Então às vezes eu não tenho como, por exemplo, fazer um exercício de agachamento com a criança. Vamos fazer um agachamento, você vai fazer o exercício de tal forma. Né? Eu não tenho como fazer isso com uma criança de 5, 6 anos, por exemplo. Mas se eu digo a ela que a gente vai brincar, né, de terra-céu, de vivo-morto, que ela vai abaixar e levantar, então ela vai fazer isso, vai se divertir, né, e vai estar fazendo um exercício que vai ajudar no fortalecimento, vai ajudar a manter a movimentação que ela tem, por exemplo. Dependendo do caso, a gente usa vários tipos de brinquedo, de contação de história, quebra-cabeça, jogo da memória. Então a criança ela vai estar se divertindo, vai estar brincando. Eu uso em algumas situações atividades com bola também, né, para ela ou arremessar ou chutar. A gente brinca mesmo, né? E aí através disso ela vai ficando à vontade no setor, ela vai se divertir e vai também estar contribuindo com o seu tratamento de reabilitação. Mário César não é de falar muito, mas tem um sonho, quer ser jogador de futebol. Toda sandália eu tenho que fazer uma palmilha, mandar fazer uma palmilha no sapato dele, mas com essa toda a diferença na perna dele, mas não empata dele fazer nada. Ele joga bola, ele faz natação, ele brinca, corre, faz tudo como uma criança normal. E foi através daqui, né? Era a fisioterapeuta que ajudou bastante ele e hoje eu posso dizer que iniciou, né, com uma brincadeira, mas que chegou lá, né, no fortalecimento de tudo que ele precisava, voltar a andar, quando ele voltou a andar aqui na sala da fisioterapeuta e hoje ele é um guerreiro, ele adora jogar futebol. Você quer ser jogador de que time? Fala. Corinthians e Barcelona. E a ajuda da fisioterapia, com certeza, está permitindo o menino de sonhar alto. Hoje o tratamento dele é focado no fortalecimento muscular, para que ele tenha uma melhor funcionalidade, porque ele já consegue fazer tudo no dia a dia dele, consegue fazer tudo sozinho, né? Então ele vai para a escola, ele faz educação física, ele brinca, faz tudo. Eu sonho que ele se torne um fisioterapeuta, um doutor. É isso que eu sonho para ele, que possa ajudar outras pessoas, isso mesmo. Olha, gente, é muito legal esse trabalho desenvolvido na Casa do Valpaiva e tem ajudado na qualidade de vida de muitas crianças. Mas agora a gente vai falar de outra área da saúde. Fomos conversar com um otorrino para tirar todas as dúvidas sobre as rinites. Acompanha que ficou muito legal. A rinite é uma queixa muito comum
a nossa otorrina, enquanto que durante a época de verão nós temos muitos pacientes com problemas de garganta e de ouvido, por causa das características daquela época. Nessa época de frio, agora que a gente está começando a entrar, realmente começa a aparecer os pacientes com muitas rinites que vem incomodando. E a rinite, propriamente dita, nada mais é do que uma irritação que a gente pode ter no nosso nariz, dentro do nosso nariz. Pode ser por muitas causas. A mais comum realmente é a causa alérgica. O paciente tem um anticorpo no organismo que produz de forma errada e acaba exagerando todo tipo de contato, e aí o paciente entra com aqueles casos de nariz entupido, com aqueles casos de espirro, de coriza, e pode até levar realmente a causar algum tipo de sinusite ou alguma coisa que precisa de um tratamento mais intenso. O principal tratamento é a questão da prevenção, principalmente nas medidas gerais, do ambiente que nós temos. Nós temos testes alérgicos para saber que tipo de alergia o paciente pode ter. Por exemplo, pode ter a poeira de casa, pode ter ácaros, pode ter a fungos, a mofo. E aí, nesse caso, tem que ter um cuidado maior com a questão de limpar bem os tapetes, as cortinas, limpar bem o ar-condicionado, deixar a casa bem arejada, sempre passar um pano molhado depois de varrer, ok? O exame também pode mostrar outras coisas, como por exemplo animais, pode ter alergia a alguns, pele de cachorro, pele de gato, realmente é bom evitar. E até outras coisas, como por exemplo alimentos, a gente pode fazer o teste para alimentos e ver se a rinite dele pode ser causada por algum tipo de alimento. Então a prevenção é a principal medida, a mais barata e muitas vezes a mais eficaz. Mas é claro que existem pacientes que mesmo fazendo todos esses cuidados ainda têm algum tipo de dificuldade. Então aí a gente tem que fazer o tratamento do problema. O tratamento de toda a rinite realmente a gente baseia no tripé, em 3 situações especiais. E que é o quê? O cuidado com o ambiente. No caso que mesmo com o cuidado com o ambiente ainda tenha incômodos, a gente pode usar remédios de controle do problema, como é o caso, por exemplo, de sprays nasais, como é o caso de antialérgicos, orais, comprimido, ou xarope, que a gente normalmente usa durante o período que está na crise ou mesmo como forma de prevenção também. E o terceiro seria, se realmente tiver uma alergia muito alta a tipos específicos, pode fazer um tipo de tratamento que são as vacinas, ou a imunoterapia, na qual a gente aplica as coisas que tem alergia à poeira, vamos aplicar um pouquinho de poeira na região do sangue e vai aumentando para ele criar defesas. Então, assim, praticamente esse tripé é o que a gente sempre pensa para o paciente. Existe ainda outra possibilidade que é a cirurgia cirúrgica, mas a cirurgia é mais um coadjuvante. Para que esse paciente tenha um nariz muito entupido, a gente faz a cirurgia para poder melhorar a respiração dele. Uma dúvida muito constante dos nossos pacientes é exatamente qual a diferença entre rinite e sinusite. E realmente, apesar de serem coisas diferentes, uma pode levar a outra. Por exemplo, enquanto a rinite, como eu falei, é uma inflamação do próprio nariz, a sinusite já é uma inflamação quando ela evolui para os seios da face. Nós temos vários seios da face, desde o frontal, o etimoidal, maxilar e esfenoidal, tá certo? E esses seios da face, quando estão inflamados, eles causam muita dor na face e produzem muita secreção, que pode até ser por bacteriana, com pus, com secreção mais grossa e tudo mais. Então, muitas vezes a rinite pode levar a uma sinusite, embora sejam coisas separadas. E claro, a gente tem que ter todo o cuidado, por quê? Porque a rinite tem que ser tratada, porque isso causa um grande problema diário com o paciente, enquanto que a sinusite também, além de causar um problema diário, a gente não pode deixar que, por exemplo, uma infecção mais grave possa evoluir para alguns problemas mais sérios. Então é sempre bom fazer o tratamento e não se acostumar com o nariz entupido, espirrando, sempre a gente pode fazer alguma coisa. O que acontece muito é o quê? Quando ele vem para o médico mesmo vai dizer, conforme a experiência dele, o conhecimento dele, qual seria o melhor tratamento para se seguir, até para tirar dúvidas com relação à questão do tratamento. Realmente a gente lê muita coisa é verdade, mas também muita coisa que não é tanto verdade. E muitas vezes, para fazer essa separação do joio e do trigo, é bom procurar o médico, mesmo que seja com, vou para o médico toda vez que vou ter crise, não, o próprio médico ele vai ensinar você como se agir quando está naquela situação. Então é importantíssimo ter essa orientação para que faça o tratamento direitinho. Nunca deixar acumular, né? Nunca deixar acumular a poeira e os ácaros. Então, para isso, o quê? Deixar entrar bastante sol, porque isso ajuda, e ventilar bastante, o ambiente também ajuda bastante. Mas, principalmente, o quê? O ar-condicionado é um dos principais que tem que ser sempre limpo, então muitas pessoas esquecem. Às vezes você pode ter cortinas que juntam bastante, então carpetes também que são horríveis para
Alguns tapetes que são mais grossos, mais peludos, esses são muito ruins. Existe até cobertores de cama que são específicos para alérgicos, então eles acumulam menos. Tá bom? Então isso já ajuda bastante também, isso pode ser encontrado. Mas o ideal é limpar pelo menos todo dia, então a cada 48 horas fazer a troca. No próximo bloco vamos falar de consumo consciente. Nós fomos visitar um brechó e vamos mostrar como foi para você no próximo bloco. Fica por aí que está imperdível. Benefícios de dormir cedo. Aumenta a produtividade no trabalho. Segundo mostrou um estudo, falta de sono afeta a cognição, tornando mais difícil nos concentrarmos e nos lembrarmos de tarefas durante o trabalho.